Olá, muito bom dia para você que já nos acompanha, para você que já está aí. Queremos desejar para você um feliz sábado, desejar um excelente dia, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer em nosso meio, possa estar conosco aqui, né? E eu gostaria de cumprimentar aqui alguns irmãos e alguns amigos que já deram um bom dia, um feliz sábado aqui. Dentre eles estão aqui o irmão Luiz, deseja um feliz sábado, que a graça e a paz do nosso Senhor também possa estar com todos nós, né? Com você também, meu irmão. A Maria Elza, bom dia, muito bom dia para você. Cleuzinha, Estênio não gosta de Cleusa, nada, né? Os dois brigam que nem cão e gato. Mas ama de coração. Mas ama também, que quando tem um gato e um cachorro que se amam, eles se amam de verdade também, né? Salomão Góes, muito bom dia, meu irmão. A irmã Vanessa, a esposa do irmão Salomão, seja muito bem-vinda aqui conosco, né? E está desejando ali feliz dia da mulher para todas as mulheres, a irmã, ó. A Marileuza Gomes também está ali conosco, a irmã Aparecida, a Aldelina Pires e a Marta. Muito bom dia para vocês todos. Também queremos desejar, né, um feliz dia da mulher, um dia internacional. A mulher é a única que tem um dia internacional, né? Só para ela. E seja muito feliz nesse dia, que o Papai do Céu possa dar as bênçãos para vocês e estar com vocês mais esse dia também. Estamos hoje com o professor Estênio para poder discorrer os assuntos da lição aqui conosco. Então quero desejar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, professor Estênio, que você se sinta bem aqui em nosso meio, né? Quero convidar você a fazer uma oração para a gente poder dar início aqui à nossa recapitulação da lição, uma vez que nós só temos meia hora hoje, porque o tempo está reduzido, a programação está acontecendo aqui. Você que está aí do outro lado, você está perdendo também o que está acontecendo aqui, né, Estênio? Ao vivo e a cores. Já perdeu o café da manhã, né? Faça plano, se você tem condição, nada te impede de vir à igreja, venha, tá bom? Então, ore para nós, que a gente vai dar início ao nosso estudo, Estênio, por favor. Oremos. Grande Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela semana que nos concedeu. Amém. Por esse estudo maravilhoso que estudamos durante essa semana. Amém. E estamos aqui, ó Deus, com o objetivo de juntos recapitularmos, quem sabe tirarmos as nossas dúvidas. Por isso rogamos agora ao Espírito Santo que nos ilumine, a cada pessoa que está aqui ao vivo nos assistindo e que também, quem sabe em breve, irá assistir esse vídeo. Amém. Que o Senhor possa usar a nossa fala para esclarecer, ó Deus, as dúvidas de todos nós. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, chegamos aqui na 10ª lição. É impressionante como passa rápido. Quando você compra a lição assim, parece que vai demorar um ano para passar 3 meses, mas passa voando. E aí, o tema de hoje seria regras de engajamento. Bom, regras é um negócio que nem todo mundo consegue dar conta delas, né, Estênio? E muita gente até costuma dizer um absurdo, que assim, que regra existe para ser quebrada. Tem gente que fala isso, né? E aí a gente se depara num momento aqui onde a gente está vendo aqui realmente a evidência, eu acho que está ficando muito evidente, né, Estênio? Um conflito que existe entre Deus e o seu inimigo. Na verdade, inimigo de Deus porque se colocou dessa maneira, né? Nós entendemos aqui que o diabo ele se coloca como inimigo de Deus e o interesse total dele, é lógico, diante das consequências do seu interesse existe a perdição da humanidade. Mas o interesse maior dele é provar erro em Deus, é provar coisas ruins num Deus que na sua pureza e na sua totalidade é amor, né? Então, diante disso, a gente vem aqui para o verso que está lá em 1 João 3,8 e diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. E aí dá um ponto aqui, né, e diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Para destruir as coisas, as obras do diabo, né? Então perceba, o que dizer desse verso, Estênio? O que falar, né? Esse verso justamente revela esse conflito, né, Adalto? Sim. O pecado ele surgiu por causa de quem? Do diabo, né? Então, quem é culpado pelo pecado? É o diabo. O pecado hoje ele gera o quê? Ele gera consequências. Sim. Consequências ruins. Então, o que acontece aqui? O diabo ele fez com que surgisse o pecado. Sim. O pecado gera consequências ruins. E agora ele quer fazer o quê? Jogar a culpa dessas consequências em quem? Em Deus. Só que aqui o verso diz que Deus veio para quê? Para destruir o
o diabo e as obras dele, né? Justamente, né? Então esse conflito, ele está travado, e a gente vai ver daqui a pouco, desde o céu. Esse conflito foi travado lá. E ele continua em andamento, como você mencionou. Só que dentro desse conflito existe o quê? Regras, né? Exatamente. Como você mencionou, ninguém gosta de regras, né? Pessoas querem quebrar regras, só que essas regras aqui não pode ser... Acham que liberdade é fazer o que dá na telha, o que bem entende, né? E assim, e ainda na lição passada, você estava me falando, fazer um breve resumo aqui, só citar, a gente estava estudando sobre a origem do mal, né? E é interessante porque lá no nosso estudo, na nossa discussão da recapitulação, surgiu uma dúvida sobre como surgiu o mal. E alguns até colocaram que o mal surgiu por causa do livre-arbítrio. Mas, na verdade, o mal surgiu por causa do mau uso do livre-arbítrio, que, na sua essência, é também uma regra. Né, Estênio? É uma regra, porque o livre-arbítrio é uma regra. Deus criou a regra, que é o seguinte: você tem a liberdade de escolher se você quer amá-lo ou não. Então, isso daí é uma regra também, né? E quando a gente avança dentro desse estudo aqui, a gente percebe que, até no tema de sábado aqui, ele cita um pouquinho o exemplo de Moisés, né, Estênio? Moisés, ele seguiu muitas regras, mas também quebrou algumas, né? Então, o que dizer desse comportamento em si de Moisés? Como que a gente poderia tirar aqui, quem sabe, uma lição dentro dessa história para nós, Estênio? Então, o que a gente precisa entender aqui é assim, ó, que nesse conflito, esse conflito, na verdade, ele é entre Deus e o diabo. Só que nós estamos inseridos nesse conflito. Nós não estamos no conflito, nós não estamos conflitando, mas estamos inseridos nesse conflito. Então a sua pergunta ela é interessante, porque ela diz assim, ó, Moisés quebrou regras. Nós hoje quebramos regra. Mas ao mesmo tempo, agora há pouco nós falou que as regras não podem ser quebradas. As regras do conflito aqui entre Deus e Satanás é uma coisa. E a regra que Moisés quebrou e que muitas das vezes nós quebramos hoje é outra coisa. Então vamos supor, as regras entre Deus e o diabo, elas não podem ser quebradas, elas têm limite, elas é limitada. E o que acontece? É óbvio que o diabo, muitas das vezes, ele quer quebrar as regras, mas elas não podem ser quebradas. Agora, quando nós, seres humanos, quebramos as regras, é por quê? Porque nós fazemos parte desse conflito e, de uma forma ou outra, nós estamos sendo influenciados, Sim. ou por Deus ou pelo inimigo. E o objetivo do inimigo é o quê? Fazer com que nós quebremos as regras. E aí ele começa a ultrapassar os limites. Mas existe limite, Deus não permite que ele ultrapasse. Transponha, né? Até uma história, exemplo disso é a história do próprio Jó, né? Que quando a gente sabe, a história conta, né? Jó não sabia que ele estava sendo um exemplo ali para provar a sua lealdade a Deus, né? Mas você perceba que Deus permite que Satanás toque em tudo de Jó, menos na vida, que é um limite, uma regra que ele impõe dentro da aprovação daquele conflito ali, né, Estênio? E quando a gente avança no nosso estudo aqui, a gente pega um pouquinho de um trecho profético aqui que seria lá em Daniel, né? E dentro desse contexto, diz assim, um anjo chegar atrasado, né? Um anjo atrasado. E aí, diante disso aqui, né, algumas pessoas podem ter ficado com alguma dúvida em relação a algum assunto aqui, né? E aí a pergunta que nos é feita é que por que o anjo enviado por Deus, ele foi resistido durante tanto tempo, né? Por que houve essa resistência? Por que aquele povo daquela época ali, eles acabaram não aceitando de imediato, né, as regras que foram impostas, até mesmo a bênção de Deus e a misericórdia divina, né? Então, como explicar, como poder esclarecer isso melhor para nós, Estênio? Então, Adalto, aqui se a gente observar, aqui a gente está no período da profecia das 70 semanas. Isso mesmo. Havia uma profecia que ocorreria durante essas 70 semanas. Esse período aqui já era o período que o povo estava cativo lá na Babilônia, não era mais Nabucodonosor que estava como rei, como comandante, era Ciro, né? E dentro da profecia, ela menciona que essa profecia ia se concretizar justamente com quem? Com Ciro. Sim. O tempo, ele estava acabando. E Daniel estava ali cativo também e ele estava preocupado, porque ele falou, mas a profecia não vai se cumprir? Né? Eu já vi todas cumprir, será que essa não vai se cumprir? E então agora Daniel começa o quê? Orar,
né? Ele começa a orar e pedir a Deus, ele queria entender melhor essa profecia, se realmente estava, por que não tinha cumprido ainda, né? E o interessante é que aí em Daniel, né? Daniel capítulo 10, Sim. ele começa falando ali que Daniel então ajoelhou e começou a orar, e durante 21 dias Daniel orou, Daniel jejuou, porque ele queria entender, ele queria a resposta de Deus. E lá no versículo 12 e 13, menciona que o anjo, quando Daniel orou, imediatamente Deus enviou o anjo Gabriel para que viesse para mostrar para Daniel e para que a profecia se cumprisse, né? Mas quando você vai para o versículo 13, e eu queria até ler, eu sei que o nosso tempinho aqui é curto, mas o versículo 13 do capítulo 10 de Daniel, ele diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, olha só, o anjo Miguel, o anjo Gabriel veio para trazer a resposta para Daniel, e para que se concretizasse a profecia, mas ele foi resistido. Por quem? Pelo príncipe. E quem era esse príncipe? Na verdade, não era o rei Ciro. Esse príncipe, na verdade, era quem? Era o próprio diabo que estava trabalhando por trás de Ciro para que ele não assinasse o decreto liberando que o povo saísse da Babilônia e voltasse para Jerusalém. E olha só essa citação aqui que está no livro de Profetas e Reis, justamente na parte de domingo, que é o tema que a gente está discutindo, Stênio. Ó, durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro, que é exatamente isso que você está dizendo, né? Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e seu filho Cambises. Então, assim, é realmente algo tremendo a gente ver como que essa luta ela influencia, né, a nossa vida, como que ela está inserida no nosso contexto de vida, né? E é bom a gente entender aqui, Adalto, que parece que fica uma coisa sem lógica. O anjo Gabriel, enviado de Deus do céu, durante 21 dias ele é impedido de realizar o pedido de Daniel. 3 semanas. Por quê? Porque um anjo maligno estava impedindo ele de fazer isso. Mas espera aí, então quer dizer que o anjo maligno tem tanto poder a ponto de impedir que um anjo do céu realize uma ação? Na verdade, existe. Existem os anjos do mal e eles têm poder? Tem sim, eles têm poder. É óbvio que o poder deles está abaixo de quem? O poder de Deus. Né? Mas se você observar aqui, parece que o poder do anjo de Deus se igualou ao poder do anjo do mal. Porque a continuidade do verso diz assim, ó, que foi preciso Miguel, ou seja, Jesus, intervir para poder resolver aquela situação. Isso aqui é só para a gente entender assim, ó. O mal hoje, ele tem poder. Os anjos, eles foram criados acima dos seres humanos. Então, existe atributo que os anjos têm que nós não temos. Não conseguimos ter, né? Questão, vamos supor, um anjo hoje, ele não é onipresente como Deus é. Mas ele tem uma capacidade de locomoção muito rápida, que ele pode se locomover daqui a um lugar muito rápido, né? Existe história na Bíblia que diz que acho que não me engano, o próprio Daniel ajoelhou para orar e antes de levantar da oração, o anjo já tinha chegado do céu aqui. Esses atributos foi tirado dos anjos mal? Não foram tirados. Eles têm esse atributo, entendeu? Então, eles têm poder. Então, quando diz, é claro aí, que eles resistiram ao anjo Gabriel, como que eles resistiram? Eles estavam ali lutando, impedindo ele de descer? Não, sim. Porque isso não é uma luta física, isso é uma luta o quê? Espiritual. O anjo Gabriel veio para mover na mente de Ciro, para que Ciro assinasse o decreto, liberando o povo de Deus sair da Babilônia e ir para Jerusalém. O que o anjo do mal fez? Começou a induzir, colocar coisa, que é o que você leu aí, na mente de Ciro, para que ele não assinasse o decreto. Precisou Jesus entrar em ação. Isso nos revela que o poder do mal hoje ele é tremendo. Se nós não tivermos sobre as mãos de Cristo, assim como aquele anjo estava, né? Nós vamos ser vencidos. Ele vai seduzir todos nós, vai entrar na nossa mente e vai fazer com que nós tomemos o quê? Decisões erradas. E é interessante, Stênio, porque assim, ó,
a luta ela é travada aqui, dentro da nossa cabeça, né? Na nossa consciência. Só que essa luta que é travada, ela reflete atitudes, ela reflete no nosso físico, né? Por exemplo, quando eu tomo a decisão de não cumprir uma regra alimentar, por exemplo, eu sofro a consequência no meu corpo daquilo. Quando eu tomo a decisão de não ser fiel a um casamento, a um matrimônio, por exemplo, eu vou sofrer ali a consequência daquela minha escolha, né? E o interessante diante de tudo isso é que nós temos o livro do Apocalipse. Eu acho que assim é o principal livro onde cita esse conflito de uma maneira muito clara, muito, digamos assim, explícita. E a gente tem nele um pano de fundo, né? Como se fosse um pano de fundo assim, um cenário onde essa batalha ela é travada. E diante disso, né, Stênio, ali em Apocalipse 13, nos versos principalmente de 1 a 8, a gente vê algumas limitações. A gente vê que Deus deixou o inimigo agir até certo ponto, foi aquilo que a gente citou lá no início, e você falou, já a gente vai falar sobre isso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho agora, nesse momento, sobre isso, sobre essa limitação que Deus coloca no inimigo, por que talvez, com que intenção, será que é porque ele realmente é muito poderoso e ele destruiria até, quem sabe, a humanidade toda se Deus permitisse? E assim, às vezes essas dúvidas elas ficam na nossa mente, né? Por que determinada coisa acontece, por que Deus não age, e aí isso tudo a gente encontra a resposta dentro da própria Bíblia, né? E aí como resolver essas dúvidas que às vezes nos atingem? Então, Adalto, eu queria até voltar um pouquinho e começar ali no capítulo 12 de Apocalipse. Sim, no versículo 9, deixa eu só localizar ele aqui. Aqui diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui ele é descrito como o dragão, também é descrito como a serpente, e isso aqui nos leva de volta lá ao Éden, né? Aqui a gente poderia tirar o seguinte detalhe: ele age em alguns momentos como dragão, usando, quem sabe, a força física. Quando você vai para o passado, muitas das vezes o povo de Deus foi perseguido. Sim. Né? E usa também a fala dele como serpente. Se a gente for lá para o Éden, qual foi o trabalho que ele fez lá? Foi um trabalho físico? Não. De modo algum, né? Foi um trabalho o quê? Mental. Ele entrou na mente de Eva para seduzir ela a comer do fruto que não deveria comer. Exatamente. Né? Agora, o que acontece? Como você mencionou o capítulo 13, né? E esse capítulo 13 é interessante porque ele justamente detalha para a gente o que eu falei pouca hora. O conflito é entre o diabo e Deus. Nós, seres humanos, entramos no meio desse conflito quando o Apocalipse 13 menciona que o dragão, ele dá poder a quem? A besta. Sim. Né? O dragão dá poder à besta. O que é a besta? A besta nada mais é do que seres humanos, que é usado com o poder do dragão politicamente aqui na Terra, né? Então o que faz? O diabo dá do seu poder às pessoas, aos seres humanos, para que eles exerçam influência sobre outras pessoas, né? Mas é óbvio, existe limites, existe regras, existe. Porque a gente já entendeu aí que há poder o suficiente no inimigo para derrotar qualquer um de nós. Então, se Deus não estipulasse regra e limite para ele extrapolaria isso aí e, com certeza, seduziria todas as pessoas. Porque o verso que nós lemos ali diz que ele veio do céu para a terra, né? Para quê? Para seduzir, para enganar as pessoas. Né? Agora, se você me perguntasse assim, Stênio, qual foram esses limites? Quais foram essas regras? Como entender essas regras? Até onde elas vão? Adalto, aí é complexo. Aí é entendeu? complexo. Né? Aí nós temos que ir para a história da redenção, onde diz que nós vamos passar a eternidade estudando, né, sobre a redenção, né, sobre a vida, a morte, a ressurreição. Esse amor de Deus, Justamente. como foi esse plano, né? Justamente. Os detalhes, né? Entender por que cada pessoa que se perdeu, cada um que se salvou. Então, assim, tem muitas coisas que realmente a Bíblia fala, eu acho que até Timóteo que cita isso, que aquilo que não nos é revelado, que a gente se detenha com isso, né? De não ser revelado e que um dia possa ser revelado para nós e que Deus nos diga, de fato, essa revelação, né? Mas o fato é que
diante de uma situação dessa, realmente se Deus não colocasse limites, não colocasse regras, e a gente vê isso evidenciado até na parte de terça-feira aqui lá na história de Jó, a gente vê muito bem evidenciado essa questão da imposição de regras e limites que Deus coloca, né, Estênio, diante de uma situação, porque assim, o livro de Jó, ele começa dizendo de uma reunião, né? Começa falando de uma reunião, e aí nessa reunião parece que chegam ali vários representantes de vários locais, né? E aí, consequentemente, por ter ganho, ter usurpado, né, através do pecado, através da traição, através do engano, o diabo ter usurpado aqui o reino terrestre, então ele chega representando a terra. E aí é interessante porque assim, ele chega ali e como Deus conhece todas as coisas, quem sabe já conhecia a mente, já conhecia o que estava na mente de Satanás naquele momento ali, né? E aí ele vai e pergunta, você viu lá o meu servo Jó? Ele está lá no mundo que você toma conta, lá, ó. Você viu como é que é ele? Né? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Eu posso imaginar assim, quem sabe, Stênio, o diabo virar e falar, rapaz, você está falando isso porque tem tudo para ele, tira as coisas dele para você ver. Então, diante de uma situação dessa, a gente vê, né, realmente um conflito assim muito bem evidenciado e acho que assim, de uma forma muito clara a gente vê o conflito entre o bem e o mal dentro dessa história de Jó, né, Stênio? Então, Adalto, e Jó, o que Jó, poderíamos dizer assim, ou quem sabe Jó, quem sabe tenha pensado, o que eu tenho a ver com isso? Né? Uma conversa entre Deus e Satanás ocasiona todo aquele sofrimento na vida de Jó. O que Jó tem a ver com isso? Né? Olha, eu posso dizer assim, ó, Jó, quem sabe, poderíamos dizer que não merecia passar por aquilo ali. Mas ele passou porque Deus usou ele. Uhum. E se Deus usou ele, é porque Deus sabia quem ele era. Quem ele é. O tanto é que se a gente olhar no contexto, quem provoca aquele conflito que veio para a vida de Jó foi o próprio Deus. Quando você menciona assim, Deus dizendo assim, você viu lá meu servo Jó? O que Deus fez? Cutucou o inimigo. Né? Você viu lá meu servo Jó? Né? Você chega aqui na nossa reunião dizendo ser o príncipe da terra, é você que coordena as coisas do seu jeito. Não, existe pessoas perfeitas lá. Existe filhos meus lá que não seguem os seus caminhos, né? Então você viu lá o meu servo Jó, e aí foi onde ele entra com esse detalhe. E é daqui que a gente entende que no conflito existe as regras, os limites. E tem uma palavrinha também, chave, que eu queria citar ela aqui agora, Stênio, que muitas das vezes a gente até dá uma deslizada assim e acaba negociando um ou outro. E essa palavra são princípios. Essa palavra é a palavra princípios, tá? Então, assim, a pergunta de terça-feira aqui diz assim, que princípios do grande conflito são revelados em Jó? Então, o que a gente deve entender com essa história de Jó? Trazendo já para a prática, porque nós não vamos ficar citando aqui, nem discutindo a história de Jó, porque nós todos conhecemos o que foi que aconteceu, né? Então, eu penso que diante do assunto da lição e diante de todo o tema da lição, talvez esse aqui seja o ápice, seja o clímax do que a lição quer nos passar, sabe? Porque assim, ó, quando Deus aponta para Jó, ele fala assim, ó, você está seduzindo todo mundo, desde Eva, Adão, passou por Noé, passou por Abraão, né? Agora chega até Jó, e você acha que você vai dar cabo da vida humana por completo? Não. Por quê? Porque tem ali pessoas que seguem um princípio, e aí a gente tem que trazer esse exemplo para nós e sermos como Jó hoje, buscar realmente ser fiel a Deus, ser correto diante de uma possibilidade de ser incorreto, diante de uma possibilidade de fazer o que é errado, a gente fazer realmente o que é certo, né, Stênio? Porque a história de Jó, ela é muito bem evidenciada quando Jó não abre a boca em momento algum para reclamar ou para colocar a culpa em Deus diante daquilo que estava acontecendo com ele, né? Então, Adalto, e a gente, eu achei bonito demais aqui no versículo 5 de Jó, não estou aberto aqui, nem vou buscar porque o tempo não permite, mas vamos supor, quando menciona, ali mostra a característica de quem era Jó. Sim. Era uma pessoa que cumpria os princípios de Deus. Uma coisa que me chamou muita atenção, vamos supor, Jó, quando os seus filhos saíam às vezes para banquetear, para alguma festa, alguma coisa assim, o que Jó fazia quando os seus filhos chegavam? Ele pegava de um por um e fazia um sacrifício, né? Levantava um altar, fazia um sacrifício em prol de cada filho, suspeitando que às vezes os filhos tivessem quebrado algum mandamento, e então ele fazia isso por cada um dos filhos. Isso demonstra quem era Jó. Jó era um homem, por isso que a Bíblia menciona, um homem íntegro, reto, temente a Deus, né? Agora veja só,
Quando o inimigo chega e então desafia Deus, né? Ah, você está dizendo que ele é perfeito? É porque o Senhor tem protegido, amparado ele. E Deus então abre espaço, fala, não, tudo bem. Você então está liberado a agir na vida de Jó para fazer com que ele desista de crer em mim e de me seguir. Só que é o seguinte, aí entra as regras. É o que a lição está mencionando. Ó, você pode tocar em tudo de Jó, menos nele. Na sua vida, né? O interessante, Adalto, é que aqui o inimigo começa a destruir os filhos de Jó, as coisas de Jó, mas tem regra, ele não pôde tocar em Jó. Quando ele viu que perdeu, ele volta de novo para Deus, está lá no texto, e diz assim, não, tudo bem, mas você sabe por que Jó ainda não rebelou? É porque Jó ele é egoísta, pensa só em si. Eu toquei em todas as coisas dele, não importou, porque ele é egoísta, ele pensa só em si. E Deus diz, não, então beleza, então você pode ir lá e tocar em Jó, né? Só não tira a vida. Só não tira a vida. E aí foi aonde Jó começa agora a ter o quê? Doenças, né? O seu corpo começa a ser contaminado com doenças, mas mesmo assim Jó permaneceu o quê? Fiel a Deus. Então, isso serve para a gente entender assim, Adalto, que no conflito, às vezes qualquer um de nós podemos passar por situações assim. Sim. Perdemos um ente querido, ou perdemos um emprego, ou somos maltratados por alguém. Às vezes a gente passa por situações terríveis. É óbvio que a Bíblia diz assim, que Deus não nos permite ser provado além das nossas forças. Né? Mas essas forças vai depender do quê, Adalto? De como está a minha vida com... A minha comunhão, o meu relacionamento com Deus, né? Jó era tão apegado a Deus que fazia isso que eu te falei. Ele fazia um sacrifício por cada um dos filhos. Ele nem sabia se os filhos tinham pecado, mas preocupado em eles terem cometido... Tudo que o inimigo faz contra Jó parece que está sendo feito contra o próprio Deus, né? Porque o apego de Jó, a intimidade com Jó, a gente percebe que era tão grande, ele estava tão perto de Deus que parece que parece não emanava de Deus assim o poder e a constância o tempo todo para com ele, né? De modo que ele não se sentiu abalado em momento algum. Assim, é lógico, ele teve o abalo, mas o abalo que Jó sentiu não foi capaz o suficiente para fazê-lo duvidar do próprio Deus, né? Então a gente percebe esse nível de confiança e de ligação que tem entre um e outro, né, Estênio? Em Adalto, eu sei que nós temos muita coisa para frente aqui, ele só tem 5 minutos, mas tinha uma coisinha aqui que eu não quero deixar passar sem eu comentar ela. Essas regras e limite, elas não é simplesmente para o inimigo. Sim. Ela é também para Deus. Ah, mas como é que eu posso colocar limite em Deus? Deus é todo poderoso, está acima de qualquer coisa. Como é que existe regras para ele? Pode ter limite para ele? Deus só pode ir até um lugar e dali ele não pode passar? Essas é as regras do conflito. Sim. Por que, Adalto? Porque esse conflito, como eu mencionei, ele não é físico. Ele é o quê? Mental. O inimigo tenta entrar na sua mente e Deus também vai entrar na sua mente. Entendeu? Então existe regra, que se eu forçar, eu obrigo você a fazer o que eu quero. Exatamente. Tanto o inimigo pode fazer isso, como Deus pode fazer. Eu imagino aqui, ó, será que durante esse percurso de Jó, será que ele não orou, não pediu a Deus para que ajudasse ele, que tirasse aquilo da vida dele? Com e certeza, por que Deus não respondeu? Porque existia uma regra entre ele e Satanás. Olha, você pode ir e eu não vou intervir. Eu vou deixar Jó tomar decisão por si próprio, porque Deus sabia quem Jó era. Então as regras tanto existem para o inimigo como para Deus. Porque se Deus quiser convencer qualquer pessoa à força, ele convence, mas esse não é o objetivo dele. Com certeza. É convencer pelo amor, deixando a pessoa tomar a decisão. Por isso que existe regra. Muitas das vezes eu vou orar, eu estou cometendo um erro na minha vida e oro e a resposta não vem. Porque se Deus vir aqui e resolver o meu problema eu em pecado, Deus vai estar o quê? Deus vai infringindo uma regra, né? Justamente. Que ele mesmo impôs, porque dentro desse conflito, pelo fato de ser ele o Deus Todo-Poderoso, a gente percebe que tudo vem dele e emana dele, né? E então a gente já tem um tema aqui que a gente até citou, que é o fato do Satanás ser o príncipe desse mundo, mas acontece que esse principado, vamos dizer assim, de Satanás, ele tem uma característica, né, Estênio? E qual que seria a principal característica que tem nesse principado de Satanás? Que ele é temporário. Ele é um principado temporário. Então, assim, como que você poderia esclarecer para nós essa temporalidade do reinado de Satanás? Quando que começou? Quando que isso vai acabar? Como que a gente explicaria isso daí? Então, quando aquele verso que nós lemos fala que ele veio do céu, né? O dragão foi expulso do céu. Lá em Apocalipse 12, isso, né? E ele veio para seduzir. Lá menciona assim, ó. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Havia um limite de tempo para
para ele. Aham. E ele sabe disso. Por isso que o tema é, ele é príncipe desse mundo. Por que ele é príncipe? Porque ele chegou, seduziu Eva e Adão, tomou o que era deles por direito e começou a reinar aqui na terra. Aham. Né? Só que isso é o quê? É temporário. Sim. E eu ainda digo assim, ó, esse temporário para chegar ao final mesmo. Porque, na verdade, eu estava até caçando o verso ali, que é lá de João 16:11, que fala que ele é um príncipe dessa terra, mas ele é um príncipe julgado. Aham. Ele já é vencido. Sim. Cristo já morreu no lugar do ser humano e ele é vencido. Porque quando a gente fala aqui sobre o poder do inimigo, às vezes pode assustar algumas pessoas, né? Mas ele tem todo esse poder a ponto de barrar um anjo, o anjo Gabriel. Ah, mas então ele é perigoso. É perigoso. Só Sim. que ele já é derrotado. Se eu e você e todos nós estivermos com Cristo, esse poder dele vai por quê? Vai por terra. Exatamente. É temporário por quê? Porque ele já foi vencido na cruz e ele vai ser eliminado, exterminado aonde? Quando Jesus voltar para destruir o mal, pecado. né? O mal, né? O pecado, tudo que Ele está aqui por junto, enquanto. Né? E é isso que enche o nosso coração e a nossa mente de esperança. Sim. Porque sabemos que isso vai passar e vai passar em breve. Com certeza. Então, assim, eu acredito que agora a gente já citou vários temas aqui, assuntos importantes. Resta-nos ali ainda um pouco mais de um minuto, Stênio. Né? Eu queria agradecer já de antemão a presença. Né? Tivemos aqui um pico aí de quase umas 20 pessoas na nossa transmissão, nos assistindo aqui. O que a gente poderia, de repente, tirar de lição desse estudo dessa semana, Stênio? Aquilo que, assim, isso daqui eu tenho que tomar essa postura diante da minha vida cristã agora, para que eu possa realmente seguir as regras, estar condizente com aquilo de ser chamado de cristão. O que dizer diante desse estudo? Como que eu poderia resumir isso? E é uma tarefa difícil você resumir isso aí em um minuto. Então, Adalto, o que eu poderia dizer é o seguinte, olha, nós estamos em um mundo que as coisas que não é de se brincar. A coisa não é tão simples, às vezes, igual nós imaginamos. Esse conflito, ele é muito profundo. Por isso que Ellen White menciona, se os nossos olhos fossem abertos para a gente enxergar o que há no conflito, a nossa vida mudaria, nós mudaríamos de postura, entendeu? Sim. Então, o que eu teria para dizer, e com as nossas conclusões finais, é que a gente precisa realmente abrir os olhos, buscar mais a Deus, nos colocar mais nas mãos de Deus, porque esse conflito, ele é terrível. Sim. E eu fecharia dizendo assim, ó, Romanos capítulo 8, versículo 18, que está na lição, aqui diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. O conflito existe, nós estamos aí, vamos sofrer, vamos passar por momentos difíceis, mas existe algo diante de nós que é a volta de Jesus, que é a glória, a eternidade, que se pensarmos nisso, tudo que passarmos aqui não tem valor nenhum, e a gente consegue superar facilmente. Amém, né? Então, fica esse o nosso recado, que nós possamos aqui ter aumentado um pouco mais nossa comunhão com Cristo, que essa lição realmente sirva para nós, para nos dar apoio, nos dar ajuda e nos fazer cada vez mais fortes em nome e pela graça e o amor de Jesus Cristo. Muito obrigado para você que esteve conosco. Faremos aqui uma breve oração para finalizar o nosso estudo dessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia o Senhor estar conosco. Obrigado por essa programação maravilhosa que está acontecendo aqui. Obrigado por cada pessoa que ouviu um pouco da Tua palavra, daqueles que ainda vão ver essa transmissão aqui, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, meu Pai. E que se nós chegamos até aqui, o Senhor cuidou de nós, é porque temos a certeza também de que vai continuar cuidando e que nos dará o reino celestial. Que o Senhor nos faça ter nojo do pecado, não comungar com o inimigo, e sim aumentar a nossa comunhão com o Senhor e ter prazer nas coisas celestiais, nas coisas que vêm do Senhor, para que possamos reinar na glória contigo. Nós oramos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.